Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo saindo para o canal e na aula de hoje eu quero te mostrar quais são as melhores e quais são as piores oportunidades de investimento em renda fixa do Banco Inter. Isso porque sim, apesar do Banco Inter hoje ser uma das maiores contas digitais isenta de tarifas que a gente tem no Brasil, com oportunidades muito interessantes em renda fixa, a gente também tem alguns investimentos extremamente ciladas sendo oferecidos por lá. E hoje eu quero então separar o joio do trigo e te mostrar o que vale a pena e o que não vale a pena na instituição. Mas antes de partir para esse conteúdo, queria dar um recado muito importante. Não esqueça de se inscrever no canal e de dar um like nesse vídeo, porque isso é muito importante aqui para o crescimento do canal. E se você quiser receber notificação dos próximos vídeos que vem por aí, não esqueça de ativar o sininho. Dito isso, então vamos ao que interessa. Vamos então à seleção de renda fixa do Banco Inter com as melhores e piores opções de investimento. E é o seguinte, para aquele dinheiro que você pode vir a precisar a qualquer momento, que é o que a gente chama de dinheiro da reserva de emergência ou reserva de oportunidade, o Banco Inter tem duas opções muito interessantes. São opções sólidas, seguras e que não vão te fazer correr nenhum tipo de risco, que na verdade são o CDB de liquidez diária da instituição, esse que eu vou mostrar aqui para vocês na tela, que rende até 102% do CDI, é garantido pelo nosso Fundo Garantidor de Créditos. Se você não conhece o FGC, eu vou deixar um vídeo aqui em cima falando sobre ele, que é uma camada adicional de proteção a você, investidor de renda fixa, e que tem vencimento em 2026. Apesar dele ter o resgate imediato, ou seja, você poder resgatar quando você quiser, caso você não resgate, esse investimento ele vai existir e perdurar até 2026. E aqui está com uma rentabilidade de até 102% CDI, mas para quem tem até 250 mil investidos na instituição. É um CDB que te paga 100% do CDI. CDI é essa taxa, lembrando, que é uma taxa que acompanha praticamente a nossa taxa Selic, a taxa básica de juros da economia, que no momento em que eu gravo essa aula para você está em 11,75%. Agora, se você não precisa da liquidez diária imediata, tem uma excelente opção que vai te dar liquidez no curto prazo, ou seja, que em pouco tempo você também vai poder ter a faculdade de poder resgatar quando você quiser, que é a LCI do Banco Inter, com liquidez pós 90 dias. Essa LCI com vencimento em 2025, janeiro de 2025, ela tem uma rentabilidade de até 90% do CDI, mas para quem tem até 250 mil reais investidos na instituição, ela vai render 88% do CDI, e a diferença entre ela e o CDB que eu acabei de mostrar para vocês é que essa LCI, ela é isenta de imposto de renda, os CDBs têm a sua rentabilidade tributada conforme essa tabela de imposto regressiva, que eu vou trazer aqui para vocês, mas no caso das LCIs não, elas são isentas de imposto de renda, e essa LCI então, apesar dela render 88% do CDI versus o CDB de 100% do CDI, na prática, como ela é isenta de imposto de renda, caso você venha resgatar o seu dinheiro em até 180 dias, ela equivale a um CDB de 117% do CDI, o que é excelente, pessoal. E a grande diferença de liquidez entre ela e o CDB é que nessa LCI você precisa deixar seu dinheiro necessariamente preso, imobilizado, aplicado aqui na instituição, sem possibilidade de resgate nos primeiros 90 dias. Mas ultrapassado esse prazo, ele vai funcionar da mesma forma que o CDB, só que com a isenção de imposto de renda, o que no final das contas te traz um retorno significativamente maior, sendo essa então a minha segunda e melhor opção para quem precisa deixar um dinheiro investido para o curto prazo dentro da instituição. Agora, se você não precisa da liquidez diária, pode deixar seu dinheiro, por exemplo, investido por 2, 3, 4 anos, sem sombra de dúvidas. Você optar por LCIs e LCAs, CRIs, CRAs e debêntures incentivadas, que são oferecidas lá dentro do Banco Inter e que todos esses investimentos contam com a isenção de imposto de renda, faz todo o sentido. E para um horizonte temporal maior, de até 3 anos, a gente tem essa LCI IPCA final 3 anos, que eu vou te mostrar aqui agora na tela, com vencimento em 2027 e rentabilidade de até IPCA mais 5,18%. Para quem tem até 250 mil reais investidos nessa aplicação, a rentabilidade é de IPCA mais 4,9%, mas sem sombra de dúvidas, é uma excelente opção para um prazo de 3 anos. Nesse momento, início de 2024, momento macroeconômico em que a gente se encontra de queda da taxa Selic, sem sombra de dúvida, o IPCA, que é o nosso principal índice acionário, com a queda da Selic, ele deve aumentar nos próximos 2 ou 3 anos e ter uma LCI como essa faz todo sentido. Inclusive, nesse vídeo que eu vou deixar aqui em cima nos destaques e também ao final da aula de hoje, eu falo sobre como que você planeja a alocação dos seus investimentos em renda fixa e como que você escolhe onde investir entre ativos de renda fixa pré-fixados, atrelados à inflação
ou pós-fixados. E aí, se você então quiser aprender sobre isso, assista esse vídeo que vai ficar aqui ao final da aula de hoje. E lembrando, pessoal, que CDBs, LCs e LCAs são investimentos que contam com a garantia do nosso fundo garantidor de créditos, mas se você quiser ter uma rentabilidade um pouquinho maior e ainda correndo um risco controlado, nós temos opções como CRIs, CRAs e debêntures incentivadas, que não contam com a garantia do FGC e por isso são um pouquinho mais arriscadas, mas, portanto, pagam uma taxa de rentabilidade melhor, mas de instituições sólidas e seguras que são oferecidas lá dentro da plataforma do Banco Inter e que eu vou te mostrar a partir de agora. A primeira dessas opções é um CRI, um certificado de recebível imobiliário, ou seja, um título de dívida emitido pela Redditor, que é um dos principais grupos privados do setor de saúde brasileiro, dono aí de uma vasta rede de hospitais, tem as suas ações listadas na Bolsa de Valores, é uma empresa extremamente sólida e robusta e que vai te pagar, então, anualmente, isento de imposto de renda, uma taxa de IPCA, ou seja, a nossa inflação, mais 6,1% ao ano, com vencimento em agosto de 2029. É importante destacar que esse CRI vai ter o seu pagamento de juros semestrais, ou seja, a cada 6 meses os juros vão ser depositados para você na sua conta do Banco Inter, mas ainda assim, sendo uma excelente opção de investimento isenta de imposto de renda e com risco controlado. Além dessa LCI de Redditor, nós temos esse CRA, Certificado de Recebível do Agronegócio da companhia Raízen, que é uma companhia do setor energético brasileiro, que também é isento de imposto de renda, tem um baixíssimo grau de risco e que aqui está te pagando uma taxa de IPCA mais 5,65% ao ano, com vencimento em 2029, e esse aqui que vai te retornar juros ao final da aplicação, o que é muito melhor, né, pessoal? Porque em opções de renda fixa que te pagam, por exemplo, juros semestrais ou juros mensais, a não ser para quem de fato precisa de ter essa renda passiva periódica, o ideal é que se você não precisa desse dinheiro agora, é que você deixe para receber só no vencimento, porque isso fomenta os juros compostos, o rendimento de juros em cima de juros, que vai aumentar a sua rentabilidade ao longo do tempo. E esse CRA de Raízen, também com vencimento em 2029, é uma excelente opção para quem pode então deixar o seu dinheiro investido pelo horizonte temporal dos próximos 5 anos. E a última opção é essa debênture incentivada de Petrobras. Título de dívida da Petrobras, uma das maiores empresas que a gente tem listadas na nossa Bolsa de Valores, que inclusive tem participação acionária do nosso governo federal e que está te pagando uma taxa de IPCA mais 5,49%, com vencimento também no ano de 2029 e pagamento de juros ao final. Então, pessoal, essa aqui é a minha seleção, com investimentos que começam nos menos arriscados, como foi o caso do CDBs e das LCs que eu trouxe, chegando aos mais arriscados, como é o caso dos CRIs, CRAs, debêntures, que vão te pagar mais rentabilidade, porque você vai estar correndo mais risco, mas ainda assim, de excelentes emissores, empresas de qualidade, que têm um baixíssimo risco de calote. E essa então é a minha seleção de renda fixa, com as opções que mais me chamaram a atenção na instituição, que vão te trazer um retorno extremamente eficiente, com um risco controlado. E agora eu quero te mostrar o que é cilada, aqueles investimentos que eu bati o olho aqui na instituição e eu vi que você deve passar bem longe. É uma cilada, Bino. E o primeiro deles, pessoal, é esse CDB do Banco Voiter com vencimento em 2026. Ele está rendendo 119,25% do CDI. Lembrando, o CDI é uma taxinha que no momento em que eu gravo essa aula para você, está em 11,75% ao ano. E que no caso do Banco Voiter, você pode bater o olho nessa taxa de rentabilidade e falar, nossa, mas é uma taxa muito boa, Sofia. Você estava até agora falando de CDBs que rendem 100% CDI. Como que esse daqui não pode ser uma boa oportunidade? E é o seguinte, pessoal, lembrem-se sempre que quando você está investindo em renda fixa, você está emprestando seu dinheiro para um emissor de dívida. E com isso você então tem que se preocupar com a solvabilidade, ou seja, a capacidade de pagamento, a capacidade de honrar essa dívida que esse devedor está te oferecendo. E uma das melhores formas de você avaliar a saúde financeira de uma instituição, eu já ensinei sobre isso nessa aula que vai ficar aqui em cima nos destaques, é analisando a saúde dessa instituição por meio dos dados que existem no site Banco Data. O Banco Data é um site que mostra os principais indicadores de saúde financeira das instituições financeiras que a gente tem aqui no Brasil. E se você olhar os resultados que Banco Voiter vem reportando nos últimos anos, olha, de 2020 a 2023, a instituição vem reportando aí prejuízos milionários. E é uma instituição que tem índices de mobilização em Basileia e muito próximo aos mínimos tolerados pelo Banco Central, o que não é uma boa notícia, Para você ter uma ideia, o Banco Central ele exige um mínimo de índice de Basileia, que é um índice de conformidade de saúde financeira da instituição, de pelo menos 11%, enquanto o Basileia aqui do Banco Voiter está em 11,75%.
0,6%, o que deixa essa instituição financeira numa zona bem cinzenta e perigosa. Eu jamais investiria em um CDB do Banco Voiter. Além disso, a gente tem aqui um outro CDB, aliás, dois outros CDBs, um pré-fixado com uma taxa de rentabilidade anual de 11,2% e outro com uma taxa de 120%, o que pode te fazer aí crescer os olhos, mas que é do emissor Will Bank. Alguém aqui já viu falar dessa instituição? Se você for consultar aqui os dados de saúde, de solidez financeira dessa instituição, vai ver que assim como o Banco Voiter é um banco que tem registrado sucessivos prejuízos, e quanto mais prejuízo uma instituição registra, maior é a sua chance de quebra. E no caso do Will Bank, ele tem um índice de Basileia bem abaixo daquilo que é recomendado pelo Banco Central, de apenas 7,1%, o que aumenta, cada vez mais as chances dessa instituição sofrer algum tipo de intervenção por parte do Banco Central e você tem que recorrer ao FGC para tentar receber o seu dinheiro de volta, o que é muito ruim, pessoal. Então, fique bem de longe dessas instituições, que te oferecem muito risco para relativamente pouco retorno. E por fim, para terminar essa seleção com os piores investimentos de renda fixa que eu localizei lá no Banco Inter, eu gostaria de trazer para vocês essa debênture incentivada de rodovia MG50, pagando uma taxa de IPCA mais 6,65% e vencimento em 2030. E por que essa debênture ela é tão ruim, sendo que os outros investimentos que eu trouxe aqui para vocês, como CRID, Redditor, CRAD, Raizen, debênture incentivada de Petrobras são bons. Isso porque, pessoal, sempre quando a gente vai falar de investir em renda fixa, mais uma vez, repetindo, você está se submetendo ao risco de crédito daquela instituição financeira ou daquela empresa que está emitindo aquele título de dívida para você. E no caso de Raizen, Redditor, Petrobras, todas são instituições extremamente sólidas e seguras, assim como o Banco Inter. E no caso de rodovia MG50, não é uma instituição tão sólida assim. Isso porque a gente está falando de uma concessionária de uma rodovia mineira, que é a MG50. E pessoal, historicamente, os contratos de concessão de rodovias, que são firmadas entre os governos e entes privados, que aqui no caso é essa concessionária, muitas das vezes eles são alvos aí de disputas judiciais, de desacordos, e muitas vezes essas concessionárias, elas ficam aí registrando sucessivos prejuízos, trabalham inclusive com muitos períodos sem o pagamento correspondente que era devido pelos entes federados, como União, estados e até mesmo municípios, e essas empresas então, elas têm uma fragilidade econômica muito grande por causa da sua atividade econômica, contratos firmados com governos que muitas vezes não são cumpridos. Não estou falando que esse é o caso específico da rodovia MG050, mas eu não invisto de jeito maneira em títulos de dívida de concessionárias de rodovias, justamente pelo risco de descumprimento, de desavenças que inclusive têm que ser levadas ao Poder Judiciário para serem resolvidas. Inclusive, recentemente, aqui no estado de Minas Gerais, a gente teve o caso de uma concessionária, a Via 040, que teve que devolver o seu contrato de concessão, porque ela estava operando no prejuízo e para ela não valia nem um pouco a pena manter aquele tipo de atividade. Então tomem cuidado com debêntures de empresas concessionárias de rodovia, que na minha visão é uma atividade econômica extremamente arriscada. E aí vocês podem ver, a gente tem sempre boas oportunidades e também tem más opções dentro de cada instituição financeira e cabe você então a adquirir conhecimento e maturidade para então você conseguir separar o que é bom daquilo que não vale a pena. Espero que vocês tenham aprendido com esse conteúdo. Qualquer dúvida, objeção, coloca aqui para mim nos comentários que assim que puder eu te respondo. Por hoje é isso e até a próxima.